Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus lá em Levítico, capítulo 7, versículo 22 a 27. A temática hoje é orientações divinas sobre determinados alimentos. É interessante como o Senhor Deus preocupou-se em orientar o seu povo até mesmo no que comer e do que não comer. E certamente que tem propósito nisso. Se Deus está orientando e se preocupando em orientar o seu povo no que comer, é porque Ele queria que o seu povo mantivesse uma vida saudável, não só do que se tange a questão física, mas também espiritual. É interessante tratarmos também deste assunto. Diz assim, a palavra do Senhor: disse mais o Senhor a Moisés. Sempre o Senhor está dizendo a Moisés, porque Moisés é aquele que foi inspirado por Deus para escrever os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então o Senhor está dizendo a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: não comereis gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morre por si mesmo e a do dilacerado por feras podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma as comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminado do seu povo. Não comereis sangue em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do seu povo. Então vejam, lendo assim, a princípio alguém vai dizer: mas o que é que isso tem a ver com a gente hoje? O que é que hoje nós vamos tratar disso? Acontece que essas ordens que o Senhor está dando aqui a Moisés, não deu só aqui em Levítico. Não é só aqui que o Senhor está falando disso. Em Gênesis, ele já falava a respeito disso. Quer ver? Abra sua Bíblia lá em Gênesis 9. Olha só, logo depois do dilúvio, com Noé. Noé saiu da arca, fez um altar, e aí fez uma aliança com Deus. Olha, Deus fez uma aliança com Noé, a aliança de Deus com Noé. Nesta parte da aliança de Deus com Noé, chega lá no versículo 4 do capítulo 9 de Gênesis, ele diz assim: carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Está vendo? O Senhor estabeleceu, logo depois do dilúvio, uma aliança com Noé, que não era para comer a carne com o seu sangue. A carne com o seu sangue, ou seja, a carne crua, com sangue. E, de fato, eu diria que é quase impossível, porque, geralmente, comer carne crua com seu sangue é um canibal, é alguém que não está em sua sã consciência. Para se comer, a gente tem que assar a carne, Para se comer, a gente precisa tratar a carne, temperar, enfim. Ele está dizendo: olha, você vai pegar a carne com sangue vivo, o sangue é a vida, e comer, não faça isso. Geralmente, quem assim fazia era um sentido de selvageria. Então, o Senhor está se preocupando em dar uma racionalidade ao povo. Não coma a carne com sua vida, que é o sangue. Mas ele está dizendo aqui também que a gordura não deveria se comer de 3 animais: boi, carneiro e nem de cabra. Não coma as gorduras de boi, nem carneiro, nem de cabra. Aí aqueles que gostam vão dizer: meu, logo desses animais tão gostosos, As gorduras do boi, do carneiro e da cabra. Quem já comeu sabe que é saboroso mesmo, Eu, particularmente, não gosto de comer a gordura da carne em si. Por quê? Porque você sabe, isso eu entendo, essa preocupação,
comer a gordura do animal vai trazer benefício ou malefício para a saúde? Malefício. Vai entupir a veia, vai dar um colesterol terrível, né? Quem já tem a tendência vai piorar, né? E quem não tiver tendência vai acabar depois vendo as coisas piorarem, da sua saúde. Então vejam que a preocupação de Deus é manter um povo saudável. Essa proibição tem o seu porquê disso. E outra coisa, ele está citando esses animais, isso quer dizer que os demais animais podem se comer, né? O peixe, o frango, né? Ele citou boi, carneiro e cabra. Então poderia se comer dos outros animais. Ele diz que a gordura do animal que morre, o animal que morre por si mesmo, e a do dilacerado por feras, podem servir para qualquer outro uso, está vendo? Poderia servir para fazer óleo, poderia servir para lubrificar alguma coisa, poderia servir para qualquer uso, só não para comer. De maneira nenhuma as comereis. Então, tinha lá um animal, foi encontrado um animal morto lá, no meio do mato. Não é para chegar lá e, opa, olha a carninha fresca, vou aqui colher e vou comer. Não. Poderia se utilizar daquele animal morto, como ele está dizendo, dilacerado, não é? Ou o animal morreu lá por si mesmo, ninguém sabe o que foi, deu uma doença lá no animal e ele morreu. Poderia servir para qualquer outro uso, mas não para comer. Entendem? Por quê? Ora, se o animal morreu por si mesmo, e se morreu de alguma enfermidade, de alguma doença, né? Pegou lá alguma bactéria, um negócio, e aí morreu. Aí chega a pessoa, vai lá, pega aquele animal e come. O que acontece? Vai ficar doente. Por exemplo, estava a gente conversando na viagem, foi com o presbítero Carlos, quando nós fomos ao sínodo, aí um irmão contou que a filha tomou um leite da vaca que estava contaminada, pegou a doença, né? A febre aftosa, né? Aí a menina ficou com aquela coisa babando, aquela coisa toda. Por quê? Porque o animal estava infectado, doente, né? Se o animal tiver com uma doença, e infelizmente muitas pessoas fazem isso, ó. Então o animal está enfermo lá no campo, aí mata aquele animal e bota para vender. Isso é errado. Por quê? Vai contaminar as pessoas, pode trazer, né, um problema de saúde e chegar até a morte. Então vejam que essa proibição não é sem propósito. Quando Deus diz, olha, se achou um animal morto lá, não sabe o que foi, não coma da gordura desse animal. Sirva para outra coisa, enterre, vire adubo, né? Pode servir de ração para os outros animais, deixe lá, os urubus comem, mas não pegue e coma daquilo. Isso é um cuidado de Deus para com o seu povo. Não se alimente de gordura de animal que se achou morto por ele mesmo ou foi dilacerado. Qualquer outro uso possa fazer, mas não coma disso. Isso era uma coisa que era uma preocupação de Deus realmente com a saúde do povo. Então mostra que Deus é zeloso mesmo. Ele zela pelo seu povo, ele quer que o seu povo esteja saudável. Até mesmo porque o povo saudável melhor vai fazer o quê? Vai servir a Deus com disposição, vai estar apto aí para o culto, para a adoração. E se o povo ficar doente? Como é que ia fazer isso? Então essa relação é muito interessante, né? Não é porque eu sou crente, vou fazer de tudo aí, vou esbaldar aí na gordura, vou comer de tudo que não presta, eu sou filho de Deus, eu estou salvo e vou lá me esbagaçar na comida. Não, não é assim. O crente tem que ter vida regrada. Comer bem, mas comer controladamente. O crente não pode entrar no pecado da glutonaria, né? Se esbaldar na comida, chega para um desfomeado, né? A gente foi almoçar hoje, aí vi que tem um restaurante com um valor assim, você come o que quiser aí, paga só um valor. Aí a gente observou que as pessoas que gostam de comer iam lá, e aí enchiam aquele pratão bem grandão assim, e para comer. Estou pagando barato, então vou encher aqui de comida. Exagero, né? Para que isso?
né? Não precisa fazer isso. Bota o normal para comer. Mas, eu estou pagando aqui, então eu vou botar o prato bem cheião para comer. Aquilo pode causar um problema de saúde depois, né? Comer exageradamente, né? Vai esticar o estômago demais, enfim, só tem problema. Então, quando Deus preocupou-se em orientar o seu povo na alimentação, ele desejava que o seu povo tivesse uma vida saudável. Então, o nosso Deus, ele de fato é zeloso, ele é cuidadoso. E se aquele povo seguisse essas orientações, certamente ia viver uma vida saudável. Mas se não fizesse, ele também continua. Qualquer que comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminado do seu povo. Ou seja, quem desobedecesse essa orientação divina ia morrer, ia ser eliminado, ia trair para si maldição. Olha aí. Então, veja como Deus é zeloso. Ele cuida, ele dá orientação, olha, não coma esse tipo de comida, cuidado com a gordura do animal, se achou animal morto, não se alimente daquele animal. Mas se porventura a pessoa teimar e comer ainda daquela gordura que foi trazida da oferta, ou seja, do sacrifício que foi oferecido, também não poderia comer. Se comesse, por que não? Nós já vimos, coisa santíssima é. A coisa da ofertada era dada ao sacerdote, mas o leigo não podia comer. Já essa proibição aqui, essa orientação que está sendo dada, é para todos, tanto para o sacerdote quanto para o leigo. Então, todo mundo tinha que se entender que, se houvesse, é tanto que os sacerdotes, ele tinha esse zelo mesmo. Por exemplo, o sacerdote, ele era proibido até de se aproximar de alguém que estivesse à beira do caminho, para não se contaminar, se ele estivesse indo. Eis a razão do porquê, lá na parábola do samaritano, né? Do bom samaritano, que passou um sacerdote, viu o homem lá, moribundo, e passou de longe, não quis chegar perto. É porque tinha essa lei que proibia o sacerdote de se aproximar de alguém que esteja caído no chão, moribundo lá. Porque se ele tocasse em alguém que estava moribundo, se tornava impuro. Não poderia ele prestar lá o sacrifício, o culto que ia prestar. Então, tinha tudo isso aí. E aí, o Senhor está mostrando aqui que ele é zeloso, sempre zeloso, dando ordem e proibindo coisas que não iam fazer bem à saúde do povo. Lá em Levítico 3, nós vimos, né, quando vi o sacrifício pacífico, no versículo 16, ele diz: e o sacerdote vai queimar tudo isso sobre o altar, é manjar da oferta queimada de aroma agradável, e toda a gordura será do Senhor. Então, a gordura era do Senhor, então era proibido comer dela. Ninguém podia se apropriar da gordura e comer, nem do boi, nem do carneiro, nem da cabra. Das ofertas que eram oferecidas, é bom lembrar isso, das ofertas que eram oferecidas e queimadas, delas não podiam retirar nada para si. Dos outros animais que você possuía em casa, da criação, claro que poderia comer. Deixar um paralelo aqui. Ele está falando no versículo 25, qualquer que comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada. Aí a punição seria eliminação do meio do povo. Se comesse da coisa que era santíssima, que era do sacrifício que foi oferecido a Deus. Não quer dizer que você não poderia comer aquele animal que não era do sacrifício. Entendam bem. Um animal que não era do sacrifício, aquele lá, você lá tinha a sua galinha lá do criação de galinha, ou do próprio de carneiro mesmo, ou então do seu animal, do seu boi, e lá na sua criação doméstica, você matando o seu animal para comer, claro que você poderia comer. Afinal de contas, essa prática era comum, né? Eles se alimentavam mesmo do que eles criavam, né? O povo de Israel não era como hoje, né? Naquele tempo se alimentava mesmo do que tinha, tanto do que plantava quanto do que criava. Então não era a economia doméstica. Então não tinha esse negócio de olha, eu não posso comer dessa gordura, vou ter que agora ir lá em algum outro lugar comprar um animal para comer. Não,
Eles comiam daquilo que eles tinham. Só que, quando eles separavam aquele animal que era perfeito, como nós já sabemos como era, perfeito para o sacrifício, e levava, daquele animal, não podia retirar nada para si. Era coisa santíssima, era do Senhor. Só o sacerdote, em alguns momentos, era autorizado a se alimentar daquela comida, assim mesmo, não podia sair do lugar santo, ó. Tinha que comer lá. Então, era uma coisa bem orientada, bem divinamente, para que o povo fosse regrado, né, e soubesse lidar com toda essa situação. Mas vamos seguir aí e agora tratar da questão do sangue. Ele diz aí: não comereis sangue em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Agora é o sangue que não é para comer nem em hipótese alguma, nem em casa. Ele diz aqui, nem em casa era para comer o sangue. Então, ordens que proíbem comer o sangue, não só se dar aqui em Levítico, mas como nós vimos lá, logo depois do dilúvio, né? O Senhor disse que não era para comer. Levítico 3 também fala, do versículo 17, ele diz, estatuto, olha só, estatuto perpétuo será durante as vossas gerações. Então, não é uma coisa só pontual daquele tempo, não. Foi um estatuto perpétuo. Que estatuto é esse? Em todas as vossas moradas, gordura nenhuma, nem sangue, jamais comereis. Olha só, é um estatuto perpétuo. Então, não tem essa de você aliviar e dizer, olha, não, veja bem, foi uma coisa lá para aquele tempo. O texto bíblico está dizendo que se trata de um estatuto perpétuo. Se é perpétuo, para todas as gerações, respinga também até os dias de hoje. Não foi só vinculado ali ao pessoal os judeus, né? É perpétuo. A todas, ele diz, as vossas gerações. Então, seguiu, adiante. Mais à frente, aí em Levítico 17, no versículo 10, ele vai dizer assim: qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Olha, nem o estrangeiro, se chegasse, estava ali no meio do povo de Deus, nem ele podia comer alguma coisa com sangue. Então, veja que era uma coisa séria. Deus estava proibindo, né, o uso do sangue, de se alimentar com sangue. E aí, no versículo 14 do Levítico 17, ele diz assim: portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Olha aí, por quê? Aí está a razão do porquê não era para comer o sangue. É porque o sangue representava a vida da carne. Ou seja, a carne só estava viva porque tinha sangue. Por isso ele diz, tenho dito aos filhos de Israel, por isso eu tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue, qualquer que comer será eliminado. Então ele está explicando aqui, no 17, Levítico 17, por que não deveria se comer o sangue. Porque o sangue era a vida da carne. Por isso não deveria se comer. E isso era um estatuto perpétuo. Aí segue o texto em 19, 26 de Levítico, ele diz assim: não comereis coisa alguma com sangue, não agorareis, nem adivinhareis. Aí ele acrescenta outras coisas. Além de não comer coisa alguma com sangue, também não podia fazer agouro, nem adivinhação. Deus foi orientando o povo, através de Moisés, para que não se misturasse com estas coisas, que era uma prática muito comum nos outros povos, viu? Os povos pagãos, os povos que não tinham a Deus, o Deus de Israel, como seu Deus, tudo isso eles praticavam. Eles comiam resvaladamente a gordura dos animais que matavam. Eles nem se preocupavam de cozinhar a carne, eram canibais, né? Comiam a carne crua mesmo, com sangue e tudo. Então, essas pessoas que existiam e sempre existiram, né, na história da humanidade, o povo de Deus não poderia se assemelhar a eles, seguir aquela dieta
perigosa, que podia trazer problemas de saúde, mas também observar aquilo que Deus requeria do seu povo. Deus estava zelando pela saúde do seu povo. Em Deuteronômio, que é o 5º livro aí do Pentateuco, né, no capítulo 12, falando sobre o lugar do culto verdadeiro, olha só que interessante, no capítulo que fala do lugar do culto verdadeiro, a partir do versículo 15 ele vai falar de como comer a carne e as ofertas. Aí diz assim, Deuteronômio 12, versículo 16, ele diz: tão somente o sangue não comereis, não comerás, sobre a terra o derramarás como água. Aí o versículo 23 diz: somente empenha-te em não comeres o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Então vejam que ele repete isso sempre. Não comam, é a vida da carne, não coma esse sangue, não beba esse sangue. Versículo 23 do capítulo 15, mais uma vez ele vai dizer: somente o seu sangue não comerás, sobre a terra o derramarás como água. Então, ou seja, o que é que se devia fazer com o sangue? Jogar fora. E vocês lembram lá, quando estavam fazendo os sacrifícios? Imolava o animal, o sangue era aspergido pelo sacerdote no altar, e o restante jogava no altar, na beira lá do altar. Pronto, jogava fora. Não era para guardar o sangue, nem para usar o sangue, nem para beber o sangue, não. Era para lançar fora. Não podia fazer isso, não podia fazer uso do sangue para nada. Então veja que essa é uma prática que até hoje permanece. É verdade? Quem aqui bebe sangue de carne? Nunca vi ninguém dizer que bebe, né? Seria uma surpresa se alguém dissesse: eu bebo. Não, ninguém bebe o sangue da carne. Geralmente o sangue da carne é dispensado mesmo, né? É lançado fora. Né? Há quem goste ainda de comer uma carne mal passada com um pouquinho do sangue, né, lá nas entranhas, mas aquele sangue já passou por um processo, né? Passou no fogo. O sangue que ele está falando aqui é o sangue cru mesmo, o sangue vivo, né? Não se pode comer, de hipótese alguma, é uma proibição. Deus não permite que eu faça. E as gorduras também não eram para fazer uso dela. O único uso que podia fazer, em caso de um animal encontrado morto, era usar para outra coisa, a gordura. E, no caso do animal do sacrifício, não era para comer de jeito nenhum, porque ali pertencia ao Senhor. Então, dito isso, meus irmãos, vamos ver a ligação que tem essa questão do sangue, né? E a gente vai sempre lembrando, olha, o que foi derramado para trazer vida? O sangue, né? O sangue de Jesus foi derramado para justamente trazer vida. Precisou a morte, né? Alguém morrer, derramar o seu sangue para trazer a vida. Então, esse princípio é exatamente trazido dos sacrifícios. Inclusive, os sacrifícios dos animais, né? E apontava para o sacrifício maior e mais importante, que era o de Cristo. O autor aos Hebreus, né, que é o livro do Novo Testamento, que usa muita informação do Antigo Testamento, no capítulo 9 do seu livro, o autor aos Hebreus, no versículo 21 e 22, ele, falando do sacrifício de Cristo, né, que não se repete, e é o sacrifício perfeito e eficaz, aí ele vai dizer lá assim, diz assim, olha, igualmente também, olha, vou ler do 20, ele dizendo assim: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Aspergiu com sangue, está vendo? Então, o sangue servia para purificação. O sangue servia, olha, aspergiu o sangue do tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Por que será? Porque o sangue tinha essa função de mostrar, olha,
um sacrifício foi feito e o sangue imolado, derramado, serviu para ser aspergido, no intuito de mostrar que ele precisava da expiação. Esse era o cuidado, o sangue era para expiar o pecado. O pecado só era expiado ou redimido com sangue. E o pecado era um sintoma de quê? De morte. Se alguém permanecesse em pecado, certamente a pessoa iria morrer. Então, quando se vê o sangue para ser aspergido e para santificar, purificar, é um sinal de que, olha, aquele sangue trouxe expiação. A pessoa foi tirado dela a culpa que estava sobre ela. É exatamente isso que Jesus Cristo fez lá na cruz. E ele diz aqui, ó, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Está vendo? Sem derramar sangue não há remissão. Por isso que todo o sangue que era derramado apontava para a remissão dos pecados, no caso dos animais que eram imolados. Por isso que Jesus, quando derramou o seu sangue, ele pôde remir o nosso pecado. É por isso que nós que estamos em Cristo hoje, conforme diz Romanos 8, não há mais nenhuma condenação. Por quê? Só quem está em Cristo não pode ser mais condenado, porque foi só Cristo que derramou seu sangue em favor de todo o seu povo. Só Cristo, não tem outro. Ah, não, mas olha, eu dei o meu suor, dei o meu sangue pelo trabalho. Esse sangue que você, o suor e sangue que você tenha dado, seja lá pelo que for, não traz remissão. O único sangue que é capaz de remir um pecador foi o sangue de Jesus, porque ele se sacrificou. E isso é importante nós guardarmos, porque tem gente que acha assim: ah, não, eu sou uma pessoa esforçada, eu faço muita coisa, eu ajudo muita gente, e eu acredito que com isso, né, Deus vai olhar e vai me justificar e talvez me redimir. Não vai. Não é por seu esforço, não é pelo seu sangue, não é pela sua nada. É pelo sangue de Cristo, somente. Esse sim é eficaz. Nós mesmos, seres humanos aqui, réis mortais, é que necessitamos, graças a Deus, porque Jesus foi enviado pelo Pai para derramar o seu sangue para a nossa remissão. Se Cristo não tivesse derramado o seu sangue, nós não seríamos remidos. E a tal ponto de, mesmo no Antigo Testamento, já nos Salmos, né? Abra lá, por favor, Salmos 69, versículo 30 e 31, o Senhor já apontar para uma situação que o sangue do animal derramado não resolveria muito a situação realmente dos homens. Veja, mesmo no Salmo 69, que é um salmo messiânico, né, um lamento do Messias, né, ele fala no versículo 30 e 31 assim: louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Então, o salmista, veja, mesmo naquele período que se praticava o sacrifício de animais, ele diz que o Senhor vai muito mais além, o que muito mais agrada a Deus é ações de graças, é um viver santo, que agrada ao Senhor. De modo que, por quê? Porque ele já aqui, esse salmo, como já disse, é um salmo messiânico, já apontando para a obra de Cristo realizada, aponta exatamente porque, olha, se está em Cristo, o sacrifício não tem mais sentido, não vai ter mais sentido. O que tem sentido agora é viver uma vida que agrada ao Senhor, é uma vida de louvor a Deus. Então, aquela coisa de como as pessoas ainda permanecem em determinadas religiões, com penitências, né, pagando promessa, achando que essas coisas vão trazer a sua salvação, ilusão.
está mais ainda se condenando. Porque quando a pessoa acha que pode fazer por onde, usar uma expressão que as pessoas gostam de usar, né? Olha, eu vou fazer por onde alcançar a salvação, e com isso mostra que a pessoa não quer a Cristo, não quer se quebrantar diante de Deus, que endureza de coração, elas acham que podem fazer esse tipo de coisa e vai alcançar a salvação? Não vai, porque a salvação só pode acontecer quando alguém é remido pelo sangue de Jesus. Foi Ele quem derramou o seu sangue, e de maneira eficaz. Os animais que derramaram, o sangue derramado lá, eles eram sombra de Cristo. É tanto que os sacrifícios tinham que se repetir várias vezes. Durante muito tempo, as pessoas faziam aquele sacrifício, imolavam o animal, tinham que respeitar essas regras, normas que o Senhor dava. Não coma gordura, não faça isso, porque senão vocês vão atrás de maldição contra a sua vida, vão ser eliminados do povo. No entanto, o salmista já diz, olha, louvor a Deus, exaltar a Deus com ações de graças é muito mais agradável do que um mero sacrifício. Porque o sacrifício, como disse Isaías, né? Isaías disse que o Senhor já não suportava mais aqueles sacrifícios. O povo apresentava tanto sacrifício, que nada resolvia. Por quê? Porque se tornou algo simplesmente mecânico, sem sentido, né? E vejam, o Senhor, o profeta Isaías, no seu capítulo 40, falando da majestade do Senhor, no versículo de número 16, ele diz, olha, vou ler o 15 e o 16. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Aí ele diz, nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Nem isso serve, não adianta. O Senhor vem e quando Ele vier, Ele quer encontrar os seus servos que o reconhecem como seu Salvador. E não aqueles que acham que pode se salvar por si mesmo. Quem achar que pode se salvar por si mesmo, pode escrever aí, está perdido. Quem achar que vai decidir a sua salvação no dia que ele quiser, está perdido. Porque todo aquele que reconhece que, diante do que está prescrito na palavra de Deus, diz, meu Deus do céu, eu preciso da graça de Deus, estou perdido. Sem Jesus, estou perdido. Quando a pessoa reconhece isso, esse é o grande momento. Quando ela reconhece que está sem Cristo, precisando de Jesus, mas teve a oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho e dizer, agora eu já sei, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ela vai para Jesus e caminha na direção de Jesus, porque é pela fé que isso acontece. Ela então vê que tudo aquilo que ela fez não valeu de nada. O que adiantou viver a vida fazendo tanto sacrifício? Eu lembro-me da história, estava vendo do Martinho Lutero, né? Quando ele se descobriu o Evangelho e se libertou daquelas amarras todas, um monge agostiniano, um estudioso, mas ele estava lá sofrendo com aquelas penitências. Ele sofria porque era um turbilhão, né, de emoção, de sentimento no seu coração, na sua alma, ele ser humano com sentimentos, e ficava aprisionado àquela questão toda e se martirizando, com penitência, se colocava de todo jeito. Mas aí o Lutero foi e descobriu a palavra. E aí ele viu lá, o justo viverá pela fé, não é por obras. Não é com penitência, não é por sacrifícios tolos, humanos, que as pessoas vão alcançar a salvação, coisa nenhuma. Tem aqueles até que com a capa de, digamos assim, evangélico, de crente, vai dizer assim, olha, eu sou um crente, faço isso, faço aquilo, e tudo isso, e já estou certo no céu. Não é assim.
O crente é aquele que vai viver a vida comum, simples, do Evangelho, de serviço. O crente é aquele que humildemente sabe de onde veio, quem era e quem é agora. O crente é aquele que estava perdido e diz: eu estava perdido, mas fui achado. O Senhor agora me lavou, o sangue de Jesus me lavou de todo pecado. Então o crente não vive aquela crise de dizer: Jesus me salvou, mas eu ainda estou vivendo aprisionado no pecado. Não, o crente foi liberto. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não tem essa não, de ficar aprisionado com o pecado lhe atormentando, não. Se há pecado que atormenta, larga ele, confessa e deixa. E a palavra de Deus diz: e você alcança a misericórdia. Então não tem essa de ficar aprisionado. O crente foi liberto. O texto é claro que nós lemos na noite de hoje. Agora, pois, já nenhuma, não precisa nem entrar de interpretação, é nenhuma mesmo, condenação há. Mas para quem? Para quem está em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo, se você já é uma nova criatura, não há mais condenação. Lembrem disso. O sangue de Cristo foi derramado para a nossa remissão. Você não deve mais nada ao diabo, que outrora era o escravizador. Você não pode mais ficar sujeito às suas vontades, porque a sua vontade agora vai se colocar na vontade de Deus. Você não pode se sujeitar às vontades do mundo, porque o mundo que lhe arrastava, você agora tem a quem servir, que é Deus, que é Jesus. Então não tem essa. O crente, de fato, é liberto. Ele vai buscar viver e seguir as orientações da palavra de Deus. Essa simples orientação aqui, com relação a comer isso ou comer aquilo, o crente tem que ter esse zelo pela sua saúde também. Não vou me esbaldar em gordura, não. Gordura realmente faz um mal. E olha que a Bíblia já falava disso. Muita gente veio descobrir agora, né? Talvez. Mas a Bíblia já fala, olha aqui, Velho Testamento, início da história do mundo, Deus orientando: não coma gordura, não coma comida com sangue, ou seja, crua, né? Não coma assim. Isso, e até vai trazer algo ruim para você. No caso lá, maldição de ser eliminado do povo. Mas vocês pertencem ao Senhor, então vocês têm que andar de acordo com a vontade dEle, para o seu próprio bem. Vejam, em resumo, isso é o que o Senhor requer de nós. Qualquer um de nós aqui, crentes no Senhor Jesus, o que é que Ele requer de nós? Que obedeçamos, que sigamos as suas orientações para o nosso próprio bem. Então, como é que acontece? Porque muitas vezes as pessoas não se dão bem? Porque resolvem ir contra a orientação que Deus está dando. E todo mundo sabe que toda vez que alguém resolve ir contra a orientação de Deus, vai sofrer penalidades. Vai sofrer penalidades. Isso não é novidade para ninguém. Veja, para ir caminhar para a conclusão, mais um texto eu quero ler com os irmãos, lá de 1 Samuel 15, quando Samuel vai falar para Saul, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, é isso mesmo. Veja, Saul desobedeceu e, portanto, foi rejeitado. Mas veja o que Saul fez. Repare, ele pegou, o Senhor Deus tinha mandado ele ir lá num determinado lugar e eliminar o povo todo. Ele chegou lá, viu uns animais bonitos. Aí olha como ele pensou: vou levar esses animais para quê? Para oferecer a Deus em sacrifício ao Senhor, né? Ele achou que ele estava fazendo uma coisa boa, né? Mas olha só o que Samuel disse. Então Saul disse a Samuel, versículo 20 de 1 Samuel 15. Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente.
Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Pronto, está aí a resposta. Saul, cheio de boas intenções, olha, fomos lá destruir, mas o povo resolveu trazer para oferecer ao Senhor. Samuel disse: o Senhor não tem prazer nesses holocaustos, nem sacrifícios. O prazer do Senhor está em obedecer a sua palavra. Então, se o Senhor está nos orientando a zelar por uma comida saudável, evite comer gordura do animal para não trazer um mal para a sua saúde. Se o Senhor está dizendo para você não comer sangue, de hipótese alguma, não coma sangue. Vai ser um benefício para você mesmo, para a sua saúde. Pode não acontecer da eliminação, como foi dito aqui, imediatamente, mas vai trazer consequências. Vai trazer consequências. Todas as vezes que a gente releva e diz: não, essas orientações aí eu não vou seguir, não. Eu vou ali, um colega me chamou para um churrasco, eu vou comer a gordura toda. Não quero nem a carne, só vou comer a gordura. Vai. Depois você vai ver aí, chega, pastor, infartou, o irmão ali infartou. Porque comeu da gordura. Né? Evitar. Né? Eu sei que é saborosa, comer junto com a carne, mas dá para se comer sem aquela gordura que vai fazer mal para a saúde da pessoa. Orientações simples, né? Mas que se deve atender. Porque se nós atendermos as simples orientações da palavra de Deus, é certo que o nosso coração está inclinado a ser um servo obediente. Quando a pessoa fica cheia de si e acha que pode, nada, eu tenho controle sobre isso, eu vou comer porque eu gosto, não tem nada a ver não. Tem. Não é porque você gosta. Saul fez com boas intenções. Eu vou levar esses animais para oferecer ao Senhor Deus. Samuel, não, Deus não quer isso não. Ele quer que se obedeça a sua palavra. Sacrifício não adianta. Se é um sacrifício que vem mascarado. É um sacrifício em holocausto que vem para se aparecer, não era para obedecer, porque Deus mandou destruir tudo. Aí ele, não, eu vou trazer isso aqui para ajeitar aqui, o Senhor vai querer. Eu estou trazendo para ele, como é que Deus não vai me abençoar, né? Não vai. Deus não quis aquele sacrifício de tolo de Saul, nem aceitava quando as pessoas desobedeciam às suas ordens. E até hoje continua a mesma coisa, meus irmãos. Precisamos entender uma coisa, segundo o salmista nos diz: eu guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, se é a palavra de Deus que está dizendo para não fazer, não faça. Ainda que alguém diga assim, mas você, não, fulano, não é assim não, é assim mesmo. Tem muitas coisas que as pessoas hoje querem brincar com Deus e com as coisas de Deus. Tem gente achando assim, por exemplo, uma coisa simples, que para nós é uma coisa simples, mas tem gente que acha um desafio enorme, dizer assim, olha, eu vou procurar viver uma vida mais saudável, me equilibrar aqui, se eu tinha uma vida desregulada na questão da comida, eu vou procurar me regular. Aí alguém vai, deixa de tolice, rapaz, que besteira. Aí vai usar o seguinte argumento, Deus criou foi tudo para a gente comer mesmo, vamos comer de tudo. Mas veja que o próprio Deus está orientando o seu povo a saber comer. Não é porque Deus criou tudo, vamos comer de tudo. Não, veja que Ele orientou. Não, coma, mas coma determinadas coisas, não coma. Porque vai trazer um benefício em obedecer a palavra de Deus. Ele quis mostrar com isso que
no fundo, o que está por trás de tudo isso é a obediência. Se obedeça o que Deus está dizendo, que vai se dar bem. Essa relação é muito clara em Deuteronômio, por exemplo, quando ele fala lá no capítulo 30, dessa relação de obediência e bênção, e desobediência e maldição. Aí tem gente que vai dizer assim, mas isso aí não é para agora, mas não, pastor, já passou. Será? Princípio bíblico é como aquele que nós lemos aqui, é estatuto perpétuo para gerações, é princípio bíblico. E a obediência não é só para aquele tempo, a obediência continua. A obediência hoje é viver a nossa vida de acordo com a condição que temos hoje. Qual é a condição que temos hoje? Somos filhos e filhas de Deus. Filhos e filhas de Deus devem viver para a glória de Deus. Não é viver para satisfazer as suas vontades. Se outrora, quando você não era crente, fazia determinadas coisas, mas agora você é crente, não tem que continuar fazendo. Não pode ser aquela história de alguém dizer assim, olha, desde novo que eu faço isso e nunca teve problema. Mas você é crente? Sou, então muda isso. Eu sei que tem hábitos que a pessoa carrega, mas precisa ser quebrado. Eu sei que tem coisas que as pessoas resistem, é do ser humano, é da natureza humana. Nós temos esses problemas conosco, de resistir a algumas coisas, de querer dizer que não, e principalmente nos dias de hoje, que tem muita gente aí distorcendo a Bíblia, a palavra de Deus, para adequar determinadas coisas que a Bíblia diz claramente que não é assim. Então, se diante do que a gente está vendo hoje no mundo, de tantas pessoas achar que vão fazer coisas para agradar a si mesmo, achando que Deus não vai se importar com isso, Deus estará atento a tudo e a todos. O que o Senhor requer é que o seu povo lhe seja obediente. O que o Senhor requer é que o seu povo seja santo, separado. Você não pode se misturar com as coisas deste mundo a ponto de ninguém discernir o que é crente e o que não é. Não pode. O povo de Deus tem esse diferencial. É o povo de Deus. Por si só, isso já muda tudo. O povo de Deus, ele é especial, é de Deus. Não é do homem, não é do mundo, não é do diabo, é de Deus. Então, se nós somos o povo de Deus, esse diferencial tem que aparecer no dia a dia. Tem que aparecer na alimentação, tem que aparecer no cuidado com a saúde, tem que aparecer. É por isso que Paulo diz lá no texto, quer comais, olha, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam para quê? Para a glória de Deus, está vendo? Então, o comer é para a glória de Deus, certamente que esse comer não vai ser glutanaria. Se o bebê é para a glória de Deus, esse bebê não pode ser um bebê que vai trazer uma situação incontrolável. Se o dormir é para a glória de Deus, se o acordar é para a glória de Deus, se o trabalhar é para a glória de Deus, tudo que fizermos é para a glória de Deus, então precisamos levar em consideração os princípios que o Senhor Deus estabelece na sua palavra. Isso vai ser um bem para a nossa alma, vai ser um ótimo bem-estar para a nossa alma, e assim gozaremos de uma vida tranquila, ainda que o mundo em caos. Gozaremos de uma vida em paz, porque a nossa relação com Deus vai nos dar essa paz. A nossa fé em Deus, em Jesus, vai trazer essa segurança, que o mundo não dá. Nós já sabemos disso. Jesus disse, olha, minha paz eu vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Então, Jesus é esse porto seguro. E obedecer a Jesus é o que há de melhor. O que foi que nós lemos lá em João 15? Jesus disse que nós temos uma ligação de amizade com Ele. Quem são os amigos de Jesus? Eles, aqueles que me obedecem, que amam os meus mandamentos, que obedecem os mandamentos, são esses que são os meus amigos. Então, nós desfrutamos dessa amizade com Jesus.
Nós cantamos isso, nós achamos um bom amigo. Jesus é um bom amigo mesmo. Mas essa amizade se dá em razão da obediência. Então não tem essa de amizade com Jesus e viver a vida na carne, não. A vida na carne é inimizade contra Deus, tem nada a ver. Então, eu sou amigo de Jesus, você é amigo de Jesus, desfrutamos dessa amizade? Sim, por quê? Porque amamos os seus mandamentos. E os mandamentos do Senhor incluem tudo isso que estamos vendo aqui. É verdade, são leis, são orientações divinas para determinadas coisas que devemos comer ou não, mas é para o nosso bem. Se a palavra de Deus se preocupou, se Deus inspirou Moisés a escrever isso aqui, é para o nosso bem. Então, atentemos para o que a palavra de Deus tem nos dado e nos dito. Observemos esta palavra e reflitamos sobre isso e procuremos adequar a nossa vida a essa nova realidade que nós já desfrutamos em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus, nascemos de novo, vamos cultivar uma vida digna dessa condição, uma vida que de fato venha a glorificar o nome do Senhor. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Senhor, pela tua palavra, que traz as orientações precisas para nossas vidas. Que o nosso comer, o nosso beber, o nosso trabalhar, o nosso caminhar, tudo que aqui venhamos a fazer, ó Deus, seja para a glória do teu nome. Ó Deus, nos ajuda nesta nossa caminhada, porque somos falhos, fracos, debilitados, muitas vezes desobedientes também. E nos ajuda, Senhor Deus, a firmar os nossos passos em Ti, a fazer de fato a Tua vontade, para que brilhemos como luz neste mundo de trevas, para que façamos a diferença como povo do Senhor aqui nesta terra. É o que pedimos assim, ó Deus, e desde já agradecemos, no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém.